Tem uma coisa interessante que é o seguinte: nós temos camadas dentro da nossa capacidade de pensar e agir, né? A camada que é mais visível é a camada operacional. Mas em cima da camada operacional tem uma metodologia que você usa para o operacional. Eu vou para andar de bicicleta de lá para cá. Então você já tem toda uma metodologia, o que você vai vestir, como você vai vestir, de que forma você vai vestir, onde você vai pegar a bicicleta, como você vai dirigir, etc. As preocupações que você vai ter para voltar, para ir, né? Quais são os atalhos. Então tudo isso você vai desenvolvendo. Depois você tem as teorias, né, que ajudaram a fazer que a bicicleta pudesse andar, todas as forças envolvidas para você não quebrar, né, para você poder dirigir, a bicicleta não quebrar, já foram testadas, etc, etc. E no final de tudo, lá atrás de todas as coisas que existem na sociedade humana, tem o DNA filosófico. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tem filósofos, filosofias, pensadores que ajudaram a gente a discutir a sociedade. Dos filósofos vieram as teorias, das teorias vieram a política, a sociedade, as organizações, a educação, tudo, todas as áreas você tem filósofos, né, ou diferentes filósofos interferindo e propondo coisas, e as divergências todas estão em torno de visões filosóficas, que estão lá atrás, que vai até Aristóteles e Platão, Platão e Aristóteles, e a gente vem caminhando para frente. O que acontece quando a gente tem mudanças na sociedade que as pessoas não entendem? Nós estamos claramente vivendo uma crise filosófica. O DNA dos filósofos, né, todas as coisas que as pessoas pensavam sobre a sociedade humana, primeiro sobre o sapiens, sobre a jornada, como nós caminhamos, né, e como nós sobrevivemos e como nós nos adaptamos no tempo, né, como é que as organizações são formadas, como é que a gente administra a sociedade, como é que a gente cria, né, novas civilizações, tudo isso não estava dentro do cardápio das filosofias que nós tínhamos até aqui. E aí a gente vive uma crise profunda filosófica. Se vocês me perguntarem, Nepô, qual é a principal crise que a gente está vivendo hoje? Né? A gente está vivendo hoje uma crise filosófica. Nós não entendemos o que é o Sapiens, como é que a gente se relaciona com as tecnologias, como é que nós evoluímos, como nós caminhamos, né, ao longo do tempo, e como é que a demografia, o aumento demográfico interfere na sociedade, e como é que a gente cria novas civilizações para resolver esses problemas. Tudo isso precisa de uma revisão filosófica. E a gente não está conseguindo fazer. Várias vezes, eu às vezes proponho num workshop, eu converso com lideranças de várias empresas, e aí quando eu sugiro a ele fazer determinadas coisas, é muito comum a pessoa dizer, mas isso não tem a ver com a nossa filosofia. E eu falo que é justamente isso que está matando a empresa dele. A incapacidade que as pessoas têm hoje de, primeiro, querer rever suas filosofias, entender que o problema está aí. Segundo, ter uma filosofia nova, né, renovada, para colocar no lugar. E terceiro, se comprometer com essa filosofia e todas as outras cadeias, né, nas teorias, nas metodologias e no operacional. Colocar isso para rodar. E é esse o motivo, este é o diagnóstico principal para entender a perda de valor das organizações. As organizações, elas são estruturadas em cima do DNA filosófico passado. As novas organizações não tiveram esse problema porque começaram do zero. Então elas estão nadando de braçada. É uma situação muito atípica, porque a crise filosófica é profunda e muito rápida. E precisa de uma mudança muito rápida. As pessoas não estão conseguindo fazer. Elas não têm acesso a esse lado do cérebro em que essas emoções foram colocadas ali, que aí acabam virando emoções, em que a pessoa se compromete com aquela filosofia como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse sempre assim, e como se fosse ela mesma naquele processo. E ela não consegue desapegar. É isso que o Thomas Kuhn diz, que quando você tem um novo paradigma, toda aquela geração de cientistas
que pensavam daquele jeito simplesmente precisa morrer para vir a nova, porque há uma incapacidade de revisão. É uma coisa muito interessante. Esse debate, né, da filosofia, dos debates, e a gente foi, no caso da escola bimodal, procurar o McLuhan. McLuhan diz que mudou a mídia, mudou a sociedade, somos uma tecnoespécie, são as primeiras revisões filosóficas que precisam ser feitas. Então você precisa de um novo filósofo, e a gente foi lá pegar o McLuhan. E aí começa toda uma revisão filosófica. E é isso que a gente tem estudado aqui na escola. E é por isso que a nossa narrativa é bem diferente do que está no mercado, e por isso que ela é muito mais consistente. Porque a gente identificou a crise como uma crise filosófica e foi procurar um filósofo que pudesse nos orientar. E a partir dele começar todo um processo, que é o que o pessoal chama de escolas de pensamento, que partem de um filósofo que tem um DNA novo. Nossa escola tem um DNA novo. E é por causa disso que a gente consegue enxergar coisas que a maior parte das narrativas que estão por aí não consegue. Somos hoje, na minha opinião, a melhor escola de futurismo do Brasil, disparado. E eu quero te convidar a fazer parte da escola. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.